Bom dia, meu terceiro ano lindo e maravilhoso. Como é que vocês estão, ó? Com o pezinho assim, ó, quase lá nas nossas férias. Ei! Como é que tá por aí, hein, gente? Tá tudo em paz? Quem é que tá aqui comigo? Menino, olha, Eliseu Martins, Fátima, opa, bom dia. Quem mais tá aqui comigo? A Adriana. Será que a Adriana já tá por aí? Hein, gatinha? Bom dia para você, para vocês todos e todas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, né? Em mais uma sexta-feira. E essa, então, meus amores, com um cheirinho de férias, né? Na verdade, a gente está aqui na nossa quase última semana, né, de aula. A gente ainda vai até terça-feira, não é isso? Até terça-feira estaremos aqui, mas a gente já está aqui finalizando, né, praticamente as nossas aulas de biologia hoje, nossa última aula do semestre. Então, olha só, para a gente fechar com chave de ouro, eu trouxe aqui um conteúdo louquíssimo para vocês. Eu falei, não, a gente vai arrasar na sexta-feira, que a gente tem mais tempo, né? Para conversar sobre diversas temáticas que têm relação, né? Bom dia, Fátima, minha querida, sua linda. Então, a gente está conversando aqui sobre hereditariedade e saúde. Nós já colocamos, né, dentro dessa temática na semana passada, a gente já pontuou essas questões que têm relação com a radiação. Bom dia, Eliseu Martins, bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? Então, a gente está colocando essas situações de exposição, né, do material genético à radiação como parte desse conteúdo, mas hoje a gente vai conhecer melhor as mutações. A gente vai ter uma aula sobre mutação, sobre mutantes. E eu não vou falar dos X-Men, na verdade, a gente está conversando aqui sobre efeitos danosos, né, ao material genético. A gente conhece que os processos pelo qual o DNA passa até originar as proteínas são vários. Na verdade, a gente tem a possibilidade desse DNA se duplicar, né? Quando ele se duplica, o processo é chamado de replicação. É nesse processo que pode haver alterações. E essas alterações são, né, erros que acontecem durante o processo. A gente já viu também que nesse processo e todos os demais, né, acontece apenas com o auxílio intermédio de enzimas importantes para que haja esse fenômeno. Então, dentro do processo de replicação, nós temos quase que 20 enzimas trabalhando, atuando, né? Fazendo com que esse DNA, de fato, consiga se duplicar. E aí, essa duplicação do DNA, ela vai servir para várias coisas. Para as novas células, né, somáticas, para as novas células reprodutivas, para produzir RNA mensageiro e do RNA produzirem os aminoácidos e as proteínas. Então, a gente vem trabalhando esses processos e esses fenômenos e hoje a gente vai compreender os erros. Quando dá erro nesse processo, o que é que acontece? Vamos lá conhecer. Então, vem comigo aqui nos nossos slides. A gente está aqui falando, né, de biologia, nossa última aula do semestre. Nosso tema é hereditariedade e saúde. Comigo, professora Amanda. Então, a gente está de volta, né, nas nossas duas últimas aulas do nosso semestre. Então, galera de Eliseu Martins, que está aí com a gente, fica de olho para a gente conceituar aqui primeiro mutação, tá certo? Mutação. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar esse nome, né? A gente já conheceu esse termo, mas a gente vai conceituar e entender os tipos, né? Quais são as mutações que acontecem. Então, a gente tem aqui, ó, uma modificação súbita e hereditária no conjunto gênico de um organismo não explicável pela recombinação da variabilidade genética pré-existente. Eita, professora, esse conceito aí ficou doidão, esse negócio aí tá pesado. Presta atenção. Quando há qualquer modificação estrutural aqui, ó, no DNA, se há uma modificação nesse DNA, ela consequentemente vai ser hereditária. Por quê? Porque é o DNA, é essa informação que está no DNA que passa dos pais para os filhos. Ou seja, de uma geração para outra, né? Então, ela vai ser súbita
súbita, vai acontecer de uma hora para outra e vai ser hereditária, ou seja, a informação vai ser passada à prole. Se eu tenho uma mutação no gene, essa mutação vai passar para os meus filhos. Por quê? Porque o DNA é quem carrega as informações. Se essa informação está mutada, está diferente, essa diferença vai passar adiante. Né? Então, no conjunto gênico, ou seja, no DNA principalmente, que é onde tem o conjunto de genes, né? Então, de um organismo que ela não é explicada pela recombinação da variabilidade genética. Talvez isso aqui possa deixar vocês um pouco confusos, mas vocês vão lembrar que há um arranjo interessante, né? Quando o DNA ele vai se duplicar para formar células gaméticas, né? Seja ela o espermatozoide ou o óvulo, que é bem maior que o espermatozoide, esse DNA ele pega um trechinho lá no processo de meiose que ele mistura, né? Um pedacinho e ele faz uma mudança, que ele dá uma misturada. É como se pegasse um trechinho e misturasse os genes, que é o que a gente chama de crossing over. A gente vai ter isso lá numa das fases da meiose. E isso, né, essa recombinação, esse rearranjo, vai permitir que dentro de uma espécie nenhum ser seja clone um do outro. Sejam parecidos, mas não sejam iguais. Né? Isso justifica as mudanças que tem entre indivíduos de uma mesma população, consequentemente, da mesma espécie. Ok? Até agora tá tudo bem, galera de Eliseu Martins? Estão compreendendo tudo? Tá tudo ok? Quem está nos assistindo aí pelo nosso YouTube também, se tiver tudo ok, dá um toque aí no nosso chat, né? Tanto pelo YouTube quanto pelo IPTV, que a gente vai seguindo, tá bom? Então, a gente está aqui explicando esse conceito de mutação e agora a gente vem para o conceito de mutante. Ah, professora, mutante é lá, a vampira, o Magneto. Fernando, qual X-Men que tu era? Professor Xavier? Eu era a Mística. Ó, oh, Fernando, aparece mesmo contigo, Wolverine, muito bem. É isso, muito bem, sua cara mesmo. Tivesse a barbinha aqui, ó, esticando aqui na Suíça, era o Wolverine escritinho, Fernando. Muito bem. Então, olha só. Ah, muito bem. O Fernando disse que ainda deixa o estilo de vez em quando, que é para ficar parecido mesmo. Mas o veneno tá nas garras, Fernando. É nas garras, Fernando. Não é? Então, a gente, quando fala do mutante, professora, eu tô lembrando aqui, é dos X-Men, ó. Claro, eram seres com superpoderes, pessoas super diferentes, né? Então, eles eram chamados de mutantes. Mas na biologia, né, a gente tem que todo mutante é um organismo que pode ser desde um micro-organismo, uma bactéria, até um organismo pluricelular, possuidor de uma forma alterada, como resultado da presença de uma mutação. Gente, quando a gente fala de mutação nesse sentido, né, de alteração do conjunto de genes, mudanças, né, no DNA, geralmente essa mutação ela não vai dar boa não, vai dar problema, vai causar uma doença e pode levar até a morte. Na maior parte esmagadora das vezes, essas mutações são maléficas, elas não são legais. Tá? Mas existe uma possibilidade bem pequena, raríssima, de acontecerem mutações que vão trazer novas características para esse organismo. Ó, quando isso acontece, esse organismo passa a ter uma característica a mais que vai favorecê-lo. Quando isso acontece, a gente reconhece a evolução. Era justamente isso que Darwin não conseguia explicar, né? Ele não conseguia dizer por que alguns indivíduos dentro de uma espécie tinham adaptações e outros não tinham.
e dentro dessa população alguns morriam e outros ficavam. Então, essas mutações, essa variedade de genes dentro de uma espécie são também aquela chave lá da evolução que Darwin não conseguia explicar no tempo dele. Tá certo? Eliseu Martins, tudo ok por aí? Me deem o retorno aqui pelo chat para eu saber se tá tudo bem. Tá certo, gente? E quem tá pelo YouTube também. Então, a gente vai conhecer os tipos de mutações, olha só. Os tipos de mutações. A gente pode ter aneuploidias, né? Que são mudanças no número de cromossomos, tá? Então, nós sabemos que na espécie humana nós temos quantos pares de cromossomos? A gente tem quantos pares de cromossomos? Nós temos, na verdade, 46 cromossomos em 23 pares organizados, né? Então, se eu apresento, por exemplo, 24 pares, eu apresento uma aneuploidia. Professor, e pode acontecer isso? Pode. Por exemplo, quem tem síndrome de Down tem 24 cromossomos. Lá no cromossomo 21, no par 21, ao invés de ter 2, um par, tem 3. Então, é uma trissomia do cromossomo 21, ou seja, ao invés de um par, tem um trio, tá? E aí, tem um cromossomozinho a mais. Então, isso é uma aneuploidia. Pode ser a mais e pode ser a menos, né? Pode ter 22. Então, existem essas possibilidades. A aneuploidia é mudança no número cromossômico. A gente conhece como aberrações cromossômicas, que são mudanças grosseiras na estrutura dos cromossomos, tá? E aí a gente vai ter também mutações no tipo, né, de mudanças de genes. Então, a nível genético e a nível cromossômico, a gente vai ter essas, né, alterações. Então, atualmente, esse termo mutação tem sido utilizado quando dá presença de alterações detectadas em nível de genes individuais. Então, é tipo assim, quando é no gene, a gente chama de mutação. Quando é no cromossomo, aí a gente chama de aberração cromossômica. Tá certo? Aberrações, e aí elas são de vários tipos, e as aneuploidias são umas delas. Uma delas. É uma delas. Ok, gente? Beleza? Todo mundo compreendeu até agora, e olha que a gente já andou, foi muito na nossa aula e não saímos nem do primeiro slide, hein? Tem muita coisa pra gente ver aqui hoje, tá? Seguindo, vamos lá. Olha só, como é que a gente observa uma imagem dessa, gente? Eu acho é bonito. Olha como é interessante. Vamos compreender essa imagem aqui. Eu vou pegar uma canetinha que a gente consiga visualizar melhor. Vou pegar a canetinha verde, ó. Eu tenho aqui o núcleo celular, né? O núcleo da célula eucarionte. Essa célula é eucarionte, porque procarionte não tem núcleo, né? Eucarionte. Então, o DNA está onde? Dentro desse núcleo, tá bem aqui. Mostrando, inclusive, a estrutura dos cromossomos, né? Então, dependendo do momento que essa célula tá, esse DNA, ele pode estar, né, como fitas, assim como vocês estão vendo, ou podem organizar-se em forma de cromossomos, tá? Esse material genético aqui, ele vai ser replicado, ou seja, quando ele vai se duplicar, podem acontecer as mutações, né? Repare que se essa mutação passa adiante, nesse processo aqui, ó, de replicação, ou seja, a duplicação do DNA, quando ele vira duas novas fitas, né? Ok? Quando esse processo acontece e essa mutação passa adiante, esse DNA ele ainda vai fazer, deixa eu só mudar aqui a setinha de rumo, senão a gente confunde. Esse DNA ele serve como molde para o RNA mensageiro. Quando eu produzo RNA mensageiro a partir de um DNA que tem mutação, esse processo chamado de transcrição, o RNA que vai ser formado, esse aqui, né, que é esse de fita simples, ele vem com a mutação que estava lá no DNA. Como esse RNA ele serve para fazer proteínas, né, que se chama o processo de tradução,
Quando esse RNA vem com alteração que já vinha do DNA, a proteína também vai vir com essa alteração. Então, é por isso que é tão perigoso acontecer mutação, porque esse erro pode ser passado adiante e essa proteína alterada, ela pode até nem funcionar. E aí a gente sabe a importância dessas proteínas para o nosso organismo. A gente já estudou isso, né? Então, essas proteínas são super importantes para a gente, tá? Seja porque elas vão compor, né, uma estrutura do nosso corpo, seja porque elas vão fazer parte de um processo metabólico, ou seja, vão produzir alguma coisa, ou vão deixar, como é que a gente pode dizer? Podem metabolizar, podem degradar alguma substância. Então, as proteínas, elas têm várias funções no nosso organismo, e uma proteína alterada, ela pode não funcionar. E se a proteína não funciona, isso prejudica muito o organismo da gente, tá? E de qualquer outro ser vivo. Combinado? Todo mundo compreendeu essa imagem? Ok, então o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer uma atividadezinha. Eu quero que vocês observem essa imagem. Eu vou apagar aqui os detalhes que eu coloquei. E vocês vão me responder, tá certo? Turma de Eliseu Martins, atenção. Atenção, professores e professoras que estão na mediação. Por gentileza, eu peço que respondam a isso aqui que eu vou colocar nessa imagem. Olha só. Explique a partir da imagem, né? O perigo das mutações. Então, eu gostaria muito, é importante que vocês respondam a esse questionamento, tá certo? Observem bem essa imagem e descrevam, façam um parágrafo curtinho mesmo, para dizer, né, por que as mutações são tão perigosas, observando essa imagem aí que eu acabei de explicar todinha para vocês, tá certo? Turma de Eliseu Martins e todos que estão assistindo nossa aula, valendo 3 minutinhos na tela.
Muito bem, gente. Então eu vou entender que tá tudo ok para vocês. A gente já comentou isso aqui, né? E vou passar adiante. Lembrando que esse conteúdo vai estar na nossa prova, né? Então por isso que é tão importante, além de estar na prova, estar também nas aulas, nas provas do Enem, tá num monte de lugar. Então quando a gente propõe que vocês respondam, é uma proposta de participação de vocês na aula, né? É importante que vocês consigam elaborar frases, parágrafos, que vocês trabalhem também essa questão textual, que é tão fundamental no terceiro ano, já que vocês estão finalizando o ensino médio, tá certo? Então tá, aí eu já comentei, né, toda essa imagem, então eu vou passar adiante, tá bom? Vamos para frente. Então, geralmente, os organismos que são portadores de uma mutação, né, num determinado gene, apresentam problemas em sua sobrevivência, sendo assim eliminados por seleção natural. Como eu falei para vocês, geralmente essa mutação ela não vai ser benéfica, ela vai ser maléfica. Ela, na maior parte das vezes, causa problemas para esse organismo. Contudo, nem toda mutação resulta numa consequência deletéria, ruim ou prejudicial para ser o portador, né? Então, a mutação, ela inclusive é considerada a fonte básica de toda variabilidade genética. Então, é a mutação a matéria-prima da evolução. Ok? Sem mutação, não existe evolução. Ok? Eu poderia até pedir para vocês comentarem isso de novo. Por que que sem mutação é impossível haver evolução? Né? Então, sem a mutação, todos os genes existiriam apenas em uma forma. Então, a gente tem a diversidade de seres vivos. Por quê? O primeiro DNA que existiu no planeta, ele sofreu uma sequência sucessiva de mutações que originaram novas espécies. Então, isso é a chave. A mutação é a matéria-prima para a evolução, tá? As mutações, elas podem ser consideradas espontâneas, tá, gente? Elas vão resultar de funções celulares normais ou interações aleatórias com o meio ambiente. Elas podem ser aumentadas pelo tratamento com determinados compostos, né? Que é o que a gente chama de agentes mutagênicos, e isso vai ser o que a gente chama de mutação induzida. Vocês podem me dar um exemplo de agente mutagênico, ou seja, de uma substância ou uma situação que possa aumentar o número de mutações? Alô, Eliseu Martins, me dá um exemplo de um produto mutagênico que aumenta o número de mutações no indivíduo. O fumo, o cigarro, né? O hábito do tabagismo. Então, quem fuma tem aumentado significativamente, né, a quantidade de mutações. Por isso que essas pessoas são fortes candidatos a desenvolverem diversos tipos de câncer. De boca, câncer nos componentes, né, nos órgãos que compõem a garganta, como a gente conhece, né, e câncer de pulmão. O tabagismo, os agrotóxicos, que a gente come adoidado no nosso alimento, né? Os agrotóxicos. Ah, professora, não come agrotóxico não, tá doida? Come sim. Eles estão em forma de resíduos na nossa comida. Então, várias mutações são induzidas. A própria radiação solar. Tudo isso aqui são agentes mutagênicos. Tá certo? Existem medicações que são mutagênicas, inclusive uma das principais medicações, né, que eu não sei se ainda é utilizada, mas eu sei que faz parte das quimioterapias, do próprio tratamento do câncer, elas são mutagênicas, que uma delas é a ciclofosfamida. Então,
esse remédio, ele atua danificando as células tumorais, as células cancerígenas, mas eles também conseguem trazer mutações para as células normais. Então, é por isso que a quimioterapia ela é tão violenta, né? Ela tem um efeito muito, muito severo no organismo, porque há uma necessidade de se atacar as células cancerígenas, mas isso, como a medicação cai na corrente sanguínea diretamente, elas também vão ter um nível, né, de afetação às células normais, tá certo? Então, esses compostos, né, eles vão atuar diretamente no DNA. E aí a gente está lembrando aqui como é que acontece essa síntese de proteína, que é um processo chamado de tradução. Ok? Essa tradução ela vai acontecer depois da replicação. Depois da replicação, não, desculpa, não é uma sequência. Mas o RNA ele vai ser produzido a partir do DNA. O que é que vai ser produzido a partir de um molde de DNA? Isso aqui, ó. Essa fita bem aqui que eu estou circulando de azul. Isso aqui é o RNA mensageiro, que a gente escreve mRNA. Esse RNA mensageiro, ele vem lá do DNA, tá certo? Então, essa fita simples aqui de RNA, ele traz uma sequência. Olha só, ele traz uma sequência de bases nitrogenadas, tá? E aí, cada trinca de bases, quando ele é associado ao RNA transportador, que é esse aqui, ó, que vem com... Isso aqui é o códon, que a gente chama. Tá aqui, ó. E aqui vem o anticódon, ou seja, vai ser pareado, né? Cada um pareia com a sequência adequada no RNA mensageiro. Tudo isso acontece com o intermédio dessa organela aqui que a gente conhece como ribossomo, tá? Então, essa proteína, se o RNA mensageiro, né, ele tá com uma mutação, aí essa proteína ela vai acontecer, né? Ela vai ser gerada. Cada trinca dá origem a um aminoácido, formando uma cadeia peptídica, né? E aí, se eu trago uma alteração, essa proteína também vai sair alterada, vai sair com problema. Ok? Só relembrando, tá bom? Então, aqui, a mutação, ela pode alterar a síntese proteica. Essa estrutura aqui, que parece uma cruzinha, ó, isso aqui é o que a gente chama de RNA transportador. E aqui embaixo, nessa fita cor-de-rosa, a gente tem o RNA mensageiro. Então, se eu tenho uma mutação, um erro aqui, esse erro vai passar para a proteína, o que pode fazer com que essa proteína também nem funcione. Por isso que as mutações, elas também são bem perigosas, né? Na maioria dos casos, elas são ultra nocivas ao organismo, né? Então, ela pode alterar essa síntese proteica. Então, a gente tem uma classificação para essas mutações, né? A gente já entendeu aqui o conceito de mutação, a gente já entendeu que elas podem acontecer no material genético DNA, mas a gente viu que existem possibilidades de alterar a estrutura do cromossomo, que é uma forma onde o DNA está arranjado, né, de um jeito diferente. Então, classificação geral das mutações, né? A gente tem a mutação cromossômica, que altera o número ou a estrutura desses cromossomos, né, que são as aneuploidias e as aberrações. E a gente tem as mutações gênicas, que alteram genes individuais. Estão compreendendo? Então, daqui, ó, eu tenho o cromossomo. Daqui eu tenho um erro, né, uma parte desse cromossomo que vai servir para eu fazer a replicação, aqui para eu fazer RNA, e esse RNA serve para eu fazer proteínas.
Então, lembrando que as mutações também são hereditárias, né? Então, o erro feito no DNA vai passar para a prole, para os gametas, vai passar para as proteínas também. Então, olha só. A mutação vai ser boa ou vai ser ruim? Pensando bem. A gente consegue descrever isso aí agora? A mutação é a fonte básica de toda a variabilidade genética, fornecendo matéria-prima para a evolução. Isso aqui a gente já tinha compreendido. Olha só a diversidade de seres vivos. Tudo isso veio de um mesmo ancestral em comum. Toda essa diversidade de seres vivos aí que vocês estão vendo surgindo, né, nesse nosso slide. Tá? Então não tem por que dizer assim, a mutação sempre é ruim. Nem sempre. A maioria das vezes mas é a mutação que dá toda a variabilidade genética, a matéria-prima da evolução. Só é evolução quando há mutação. Quando a gente pensa que todas essas espécies, todos esses representantes, né, de grupos de seres vivos, seja aqui, ó, as bactérias, as aves, né, os mamíferos, os répteis e anfíbios, os artrópodes, né, os insetos, aqui os vegetais, os grupos aquáticos, né, sejam peixes, corais, esponjas, tudo isso são animais, né? Os invertebrados, os vertebrados, os fungos, o próprio ser humano e até mesmo os vírus, que nem são considerados seres vivos, mas que contêm DNA, né? Elas vão fazer com que haja evolução. A gente está vindo aí de uma pandemia horrorosa de coronavírus, é um vírus, e a gente sempre ouvindo falar, né, que tem agora uma nova variante, tem a variante Delta, a variante Ômicron, a variante não sei o quê. Então, toda a vida a gente acompanhou essas variantes dos vírus, né? Professora, como é que ele não é ser vivo e consegue se reproduzir e ainda tem mutação e ainda consegue mudar? Como é que pode um negócio desse? E a gente relembra, né, que o DNA dos vírus, ele é bem curtinho, ele é bem pequenininho, né? Ele é bem menor do que o DNA das bactérias e muito menor ainda do que o DNA dos outros seres vivos. Esses vírus, eles só vão se reproduzir, minha gente, dentro de uma célula viva, ok? Quando eles estão numa célula viva, aí eles conseguem roubar o metabolismo dessa célula e conseguem se reproduzir, certo? Quando isso acontece, eles conseguem também, né, passar por mutações, certo? Essa replicação do DNA viral também é suscetível a erros. Ela também pode ter erros. E esses erros que acontecem direto, a maioria deles não é interessante. Mas como o DNA é pequenininho, às vezes esse erro, essa mutação, faz beneficiar esse vírus. Então, essas variantes, né, que a gente conheceu aí esse termo, esse nome, em sua maior parte com a pandemia do coronavírus, elas vão ter relação com essa sequência, né, de mutações que os vírus podem passar, tá bom? Então, por isso que eles estão aqui presentes nesses representantes aqui, né? Na sua maior parte de seres vivos, mas os vírus, porque eles também têm DNA, esse DNA ele também pode sofrer mutação. Lembrando que os vírus eles podem ter DNA ou RNA. E alguns casos raríssimos trazem vírus que possuem os dois, tanto DNA quanto RNA, tá certo? Então, por isso que eles estão aqui. Vocês poderiam ter questionado, né? Por que é que esses vírus estão aqui misturados com os outros seres vivos, porém, a gente está explicando agora. Então, aí a gente passa, né, a compreender esse processo evolutivo, fazendo aí uma abordagem, né, da mutação com esse processo. Então, a gente tem aqui, ó, o processo evolutivo. Então, a gente tem a mutação como fonte da variabilidade. Eu tenho a recombinação genética, que formam rearranjos e novas combinações de genes. Eu tenho a presença da seleção natural, que preserva as combinações mais adaptadas. E eu tenho a ausência de mutação, que vão trazer aí os genes com apenas uma única forma, né? Então, a gente
tem essas possibilidades. Olhando para essas questões, né? Eu gostaria que vocês me respondessem uma pergunta. Vou tentar de novo, em uma interação aqui com vocês. Responda o seguinte questionamento, é a segunda questão de hoje, tá? Relacione a dificuldade. Não vou descrever assim não, porque senão vai ficar difícil. Desculpa, Ruth, repete. Olha só. Qual a diferença? Questão de revisão, viu? Entre a teoria evolutiva de Darwin, né? O darwinismo. E o neodarwinismo. Qual é a diferença entre essas duas teorias? O darwinismo, que é a teoria que Darwin, esse senhorzinho aqui, colocou sobre a evolução, e o neodarwinismo, que é uma teoria que veio depois, que também é chamada de teoria sintética da evolução ou teoria moderna da evolução. TSE não é Tribunal Superior Eleitoral não, viu? É teoria sintética da evolução, tá? Então, vocês vão me responder essa pergunta. Eu vou dar mais 3 minutinhos e já já eu volto.
Então a gente está aqui de volta, né? Então eu já perguntei de novo, qual a diferença do darwinismo para o neodarwinismo? Darwin, quando ele propõe a teoria da evolução, né? A sua teoria que envolve o conhecimento sobre seleção natural, ele fala também sobre adaptação. Então, na sua teoria, ele fala sobre isso, certo? Mas ele não sabia o que diacho levava a alguns seres dentro de uma mesma espécie, por exemplo, terem algumas adaptações e outros não. Então, ele não conseguia compreender isso. Por quê? Porque a genética nem existia ainda. Ele veio muito antes da genética. Então, como é que ele ia conhecer mutação se nem a genética existia? Desculpa, estou soluçando. Se nem a genética existia, hã? Tem como? Não tem. Ele não ia adivinhar, ter uma premonição, né? Então, depois que surgiu a genética, a biologia molecular, outras ciências mais recentes do que a evolução, esse conceito, essa teoria de Darwin foi melhor explicada, tá certo? Então a gente tem todas essas situações sendo mostradas aqui, né, por essa teoria do neodarwinismo, ou seja, o novo darwinismo, ou a teoria sintética da evolução, ou mesmo a teoria moderna da evolução, tá certo? Vamos adiante. Vamos classificar agora as mutações. Quanto à natureza, né? Quanto tipo de mutação, ela pode ser espontânea ou induzida, né? Aí a gente vem com alguns termos: mutagênese, clastogênese, teratogênese e carcinogênese, tá certo? Olha só, a gente tem que a mutagênese é a capacidade de se organizar de uma forma diferente esses genes, e essa mudança vai ser transmitida aos filhotes, a prole, né? Então, é a capacidade que algo tem de provocar mutações. Então, as mutações, elas acontecem, inclusive, de forma natural, tá, gente? No nosso corpo direto, tá certo? É comum que haja, mas o nosso material genético tem mecanismos de reparo, tá bom? Então, a mutagênese, principalmente esses três conceitos, mutagênese, teratogênese e carcinogênese, são mais próximos, né? O que é que acontece? Essa teratogênese vai ser a capacidade que uma substância tem de provocar mudanças no feto, pode estar associada à malformação, carcinogênese ao câncer, tá certo? Deixa eu voltar aqui. E aqui são algumas das substâncias, né? Que tem os estudos comprovados. Lembrando que a cannabis, aqui é uma planta, cannabis sativa, todo mundo conhece. A maconha, né, com o uso de diversas formas. Hoje se estuda muito a cannabis para que ela tenha efeitos medicinais, e ela já tem, né? O canabidiol, que é um dos compostos que vem a partir da maconha, da cannabis, ele tem um efeito super positivo no tratamento de diversas doenças. Então é necessário que a gente fale sobre isso também, né? Que quando a gente coloca aqui na aula que existem estudos, que a ciência já comprova, que muitas famílias já tentaram, né, na justiça e conseguiram o direito de usar o canabidiol no tratamento de seus familiares, seus filhos, no seu próprio tratamento. Geralmente se consegue, mas hoje parece que já está uma certa liberação do uso do canabidiol, que é um dos compostos que vem da cannabis sativa, da cannabis índica, né, que são espécies de maconha, como a gente conhece, que são super, hiper benéficos à saúde. Porém, a gente sabe que há efeitos associados com o fumo, né, porque provoca fumaça, a combustão dela liberam outros compostos, como o THC, que esses é que tem a propriedade, né, as outras propriedades que inclusive envolve, né, as questões depressoras do sistema nervoso, é o que a gente diz que dá o barato, né, que a pessoa fica com
os sentidos um pouco alterados, enfim, são duas coisas diferentes, o THC e o canabidiol e os outros compostos que vêm da cannabis sativa. A gente também não pode olhar para ela apenas como algo maléfico, é apenas uma planta, inclusive com propriedades medicinais incríveis, que está sendo utilizado bastante, muito discutido ultimamente. A ciência já comprova efeitos muito benéficos, né, dessa planta e dos seus compostos, tá bom? Então, a gente tem aqui algumas mutações cromossômicas, né? Que são os conjuntos de mutação, ou de cromossomos de uma espécie. Então, a gente tem aqui a euploidia, com esse conjunto total de cromossomos de uma espécie. Monoploidia é o conjunto normal de cromossomos. Diploidia é o conjunto, né, duplicado, 2N. Aí a gente tem seres ainda triploides e poliploides com mais de 2 conjuntos cromossômicos, né? Isso acontece muito em vegetais, tá? Então, essas mutações cromossômicas, elas têm relação com a quantidade de cromossomos ou a forma, a estrutura deles, tá? Euploidia é o conjunto normal, é o que chama, vamos dizer assim, normal, mas é o que a espécie apresenta, tá? Normalmente. Tem espécies que são, tem apenas a quantidade de N cromossomos, outros 2N, algumas células também, né? Tem seres triploides e tem seres poliploides. As aneuploidias vão ser alterações no número de cromossomos, né? Então, se eu tenho uma espécie, por exemplo, como a nossa, que tem 23 pares, se eu tenho um indivíduo com cromossomos a mais ou a menos, eu tenho um tipo de mutação chamada de aneuploidia. A monossomia vai ser o conjunto, né, dos cromossomos menos 1. A trissomia vai ser o conjunto dos cromossomos mais 1. A síndrome de Down é um exemplo, né? E a nulissomia é quando há a diminuição de 2 cromossomos do conjunto normal, né? Do cariótipo, que a gente chama do conjunto de cromossomos de uma espécie. Aí a gente tem as mutações. Lembrando que a gente trata como aberração, aneuploidia, as mutações cromossômicas, e aí as mutações propriamente ditas a gente traz no DNA, no material genético, não necessariamente quando ele está configurado como cromossomos. Vamos voltar aqui para eu fazer um desenho só para relembrar vocês do que é que a gente está falando. Os cromossomos que geralmente na nossa espécie vêm aos pares, né? Eles também têm formatos, tamanhos diferentes. Então, quando a gente fala de mutações cromossômicas, eu estou me referindo ao DNA, mas quando ele se apresenta como cromossomo. Quando eu falo de mutação, eu estou falando de DNA propriamente dito, tá? Mutação de um ponto, né? Mutação de ponto, ela vai modificar um único par de base. Ou seja, ela pode substituir a base, adicionar uma base ou simplesmente deletar uma base. Quais são essas bases, professora? Aquelas, adenina, timina, guanina e citosina. Tá? Isso vai fazer o que? Aconteça um mau funcionamento do sistema de replicação, um mau funcionamento do sistema de reparo, que são quem corrige, né? São as enzimas, as substâncias que vão corrigir os erros no DNA. Né? Há uma interferência química direta sobre uma das bases do DNA e a gente tem as mutações que a gente considera letais, né? Então, ela vai ser uma mutação que vai acontecer justamente num ponto onde não tem reversão e aí o indivíduo vai ser levado à morte. Essas mutações, elas são a causa de muitos abortos espontâneos, por exemplo. Aqueles abortos, né, que acontecem de forma natural, quando no começo da gestação, principalmente, né, até o terceiro mês de gestação,
pode acontecer com o maior, é mais provável, né, que aconteça. Então, isso pode ser uma das causas, né, principais desse aborto espontâneo. Às vezes, o feto ele está carregando uma mutação e essa mutação ela acontece num ponto onde não dá para ele sobreviver, né? Algumas outras ele consegue, sim. Traz o gene mutado, traz a diferença cromossômica, existe, tem qualidade de vida, trabalha, estuda. Eu gosto de falar muito da síndrome de Down, porque são pessoas que são muito estigmatizadas, né? São pessoas que que sofrem muitos preconceitos, mas a gente tem casos e casos e casos mostrando, constatando, revendo esses preconceitos de pessoas que têm síndrome de Down, né, que tem uma alteração cromossômica, tem um cariótipo diferente, que tem um cromossomo a mais, que inclusive é chamado de cromossomo do amor. Olha que coisa linda. E essas pessoas precisam de visibilidade. A gente precisa compreender que essas pessoas elas têm a vida delas, têm seus relacionamentos, né? Têm suas amizades, estudam, têm suas capacidades, né? Elas conseguem desenvolver habilidades incríveis e elas podem ser, inclusive, o que elas quiserem. Eu já vi casos de pessoas, de uma moça que, inclusive, foi matéria nacional. Ela é professora, essa profissão que tanto nos orgulha. Ela é professora do ensino infantil, respeitadíssima, super amada pelos seus alunos, né? Então, a gente precisa rever, então, que há a possibilidade de existir, né? E existir bem, mesmo sendo uma pessoa com essas diferenças. Agora, existem mutações que elas são letais condicionais, ou seja, se ela acontece, o indivíduo vai à morte, tá certo? Então, a gente vem aqui ainda para a gente fechar esse nosso primeiro momento de aula, né? A gente tem as classes, né, de mutações. Então, eu tenho mutantes auxotróficos, que são incapazes de sintetizar um metabólito essencial, por exemplo. Eu não consigo produzir um tipo de aminoácido ou uma base, tipo das purinas ou das pirimidinas, etc. Né? Esses seres, eles crescem e se reproduzem quando o metabólito é fornecido pelo meio. Isso é o que a gente chama de condição permissiva. Há a possibilidade de fazer com que esse indivíduo receba esse algo que ele não consegue produzir. Se ele consegue receber de uma fonte externa, ele consegue reproduzir, consegue crescer de boas, tá? E aí eles não vão crescer, se desenvolver quando o metabólito está ausente, que é uma condição restritiva, tá? Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre esses outros tipos de mutantes, né? A gente vai fechar a aula falando disso aqui. Então, tem mutantes que são sensíveis à temperatura, tem mutantes que têm, né? Um aumento da labilidade ao calor, ao frio, do produto gênico mutado. Tem mutantes sensíveis ao supressor, que eles são viáveis quando um segundo fator genético está presente, mas inviáveis na ausência desse. Tem mutações transmitidas à descendência, quando elas acontecem nas células germinativas, no nosso caso, no espermatozoide e no óvulo. Quando acontece mutações lá na meiose, elas podem passar para as células reprodutivas, né? Tem mutações perpetuadas em células que descendem da célula original. Qual a mutação ocorreu, podendo ou não afetar o organismo inteiro. Elas acontecem nas células somáticas. Isso aqui, inclusive, é o que acontece comumente nos casos de câncer. Né? Então, essa célula, a mutação acontece numa célula, ela pode se estender, né? Pode passar para o organismo todo, no caso das metástases. Certo? E que pode levar o indivíduo à morte. Tá certo, gente? E é isso, vamos ver o que dá ainda para fazer nesse último minutinho de aula. Não, vamos fechar por aqui esse primeiro momento. A gente já está com poucos segundos para encerrar. A gente fecha aqui compreendendo assim, esse geralzão sobre mutações, conceitos, tipos,
onde ela pode interferir desde os processos lá no DNA, RNA e proteínas. Classificamos aqui alguns tipos de mutações e na próxima aula, que é já dá tempo de pegar um copinho d'água e voltar, a gente continua falando desse conteúdo, reproduzindo aqui e tentando compreender como esses fenômenos acontecem. Às vezes são reparados, na maior parte das vezes o nosso organismo dá conta de reparar, e como fatores externos podem interferir nesse processo. Te espero já, até mais.